E assim começou a segunda fase. Era como se ele tivesse caído num desagouro, tal como se olha para uma outra vida. Christmas contemplava agora aquela primeira rendição dura e varonil. Rendição dura e terrível, como o esbrow de um esqueleto espiritual cujo tatalar de ossos quase podia ser percebido pelo ouvido físico. De sorte que o ato da capitulação veio a parar em desencadeamento, como quando um general derrotado, no dia seguinte à última batalha, impecavelmente, escanhoado e com as botas limpas da lama do combate, entrega a espada a uma junta. O desaguadouro corria só de noite. Os dias continuavam a ser iguais aos de sempre. Christmas ia para o trabalho às 6:30 da manhã. Saía da cabana sem olhar para casa. Às 6 da tarde, voltava sem lhe dirigir nem ao menos um olhar. Banhava-se, vestia a camisa branca e as calças escuras, bem passadas, e ia para a cozinha, onde encontrava o jantar na mesa à sua espera. Sentava-se e comia, sem ver Miss Burney. Sabia, porém, que ela se achava em casa e que a escuridão, ao penetrar nas velhas paredes, ia derrubando algo que deixava se corrompesse na espera. Sabia de que maneira ela passara o dia, que os seus dias também não eram diferentes do que tinham sido sempre, como se no seu caso outra pessoa os tivesse vivido. Durante todo o dia, ele a imaginava indo e vindo nos trabalhos de casa, sentada durante um período invariável diante da escrivaninha, toda marcada, falando ou ouvindo as negras que acorriam a casa dos dois lados da estrada, seguindo atalhos que tinham anos de uso e que se irradiavam da casa como eixos de uma roda. Os assuntos que as negras tratavam com ela eram desconhecidos de Christmas, embora ele as visse aproximar-se da casa de um modo que, se não era exatamente secreto, trazia um certo desígnio. Chegavam geralmente uma a uma, às vezes aos pares e até em número de 3, de avental e pano na cabeça, e de quando em quando com um casaco de homem atirado aos ombros. Pelos mesmos caminhos que da casa se dividiam como varetas de um leque, surgiam elas e pelos mesmos voltavam, se não correndo também, sem se deter muito. Christmas dirigia-lhe um pensamento fugaz, dizendo: agora está fazendo isso, agora está fazendo aquilo. Estava certo de que durante o dia também Miss Burney não pensava nele mais do que ele pensava nela. E mesmo quando à noite, no quarto, ela insistia em contar-lhe, com detalhes fastidiosos, os assuntos banais do dia, teimava em que ele, por sua vez, falasse nos seus, fazia-o à maneira dos amantes, com a imperiosa e insaciável exigência de que os detalhes corriqueiros do dia de ambos fossem expressados com palavras, sem que, porém, houvesse a mínima necessidade de lhes dar atenção. Depois que acabava de jantar, dirigia-se para o lugar onde ela o esperava. Muitas vezes não se dava pressa. À medida que o tempo passava e a novidade da segunda fase ia perdendo o interesse e transformando-se em hábito, ele ficava em pé à porta da cozinha, olhando para o escuro e vendo, talvez como um pressentimento e numa advertência, a rua selvagem solitária que escolhera por sua própria vontade e que o estava esperando. E pensava: essa não é minha vida. Eu não sou daqui. A princípio uma coisa o surpreendeu. A fúria abjeta da geleira da Nova Inglaterra exposta subitamente ao fogo do inferno bíblico da Nova Inglaterra. Talvez ele tenha percebido a abnegação que havia naquilo, a necessidade imperiosa e violenta que ocultava um desespero real provocado pela consideração dos anos frustrados e revogáveis que ela parecia querer compensar cada noite, como se acreditasse que cada noite seria a última do mundo, condenando-se para sempre ao inferno dos seus maiores com a vida não só pecaminosa, mas imunda que levava. Tinha verdadeira avidez por ideogramas vedados, um insaciável apetite de ouvi-los proferidos pela língua dele e pela sua. Revelava curiosidade terrível e impessoal de uma criança a respeito de assuntos e objetos proibidos, o incansável e exaltado interesse de um cirurgião pelo corpo e suas possibilidades. E durante o dia Christmas, via a mulher tranquila, de expressão fria, quase máscula, e de meia-idade, que vivera 20 anos sozinha sem sentir nenhum medo feminino, numa casa isolada, que se tinha alguma vizinhança, era de negros. A mulher que passava todos os dias uma boa parte do tempo sentada,
tranquilamente a uma escrivaninha, escrevendo para jovens e velhos os conselhos práticos de uma pessoa na qual se combinavam o sacerdote, o banqueiro e a enfermeira experimentada. Durante aquele período, a que não se poderia dar o nome de lua de mel, viu-a passar por todos os avatares de uma mulher apaixonada. Bem depressa chegou a produzir-lhe alguma coisa mais do que estranheza. Espantava-o, deixava-o perplexo, surpreendia-o imprevistamente com acessos furiosos de ciúmes. Ela não podia ter nenhuma experiência nesse ponto. Não havendo razões para tais cenas e nenhuma protagonista possível, Christmas estava certo de que ela sabia disso. Era como se ela tivesse inventado tudo deliberadamente com o propósito de representar, como se representa uma comédia. Contudo, fazia-o com tal fúria, com tal força convincente, com tal convicção que da primeira vez ele a julgou vítima de um erro e da terceira pensou que ela houvesse enlouquecido. Revelava um inesperado e infalível instinto para a intriga. Insistia para que usassem em determinado lugar uma viga oca sob o estábulo que apodrecia, para ocultar bilhetinhos e, contudo, insistia para que ele fosse lá todos os dias, e quando ele ia, encontrava lá uma carta. Quando não ia, ele lhe contava uma mentira, via que ela lhe havia armado uma cilada para apanhá-lo em falso, e depois chorava. Às vezes os bilhetinhos diziam-lhe que até certa hora não fosse aquela casa onde durante muitos anos nenhum branco havia entrado, a não ser ele, e onde por espaço de 20 anos ela passara as noites só. Durante uma semana obrigou-o a pular por certa janela para vê-la. Christmas obedecia, às vezes tinha de procurá-la pela casa escura, até que a encontrava escondida em compartimentos, em quartos vazios, esperando ofegante, os olhos luzindo no escuro como olhos de gato. De vez em quando marcava entrevistas em algum bosque dos arredores, onde ele a ia encontrar despida ou com a roupa em tiras, presa de uma furiosa angústia ninfomaníaca, com o corpo reluzindo quando mudava lentamente de posição, em atitudes e com gestos eróticos que poderiam ter sido desenhados por um Beardsley do tempo de Petrônio. Parecia uma louca, naquela meia escuridão onde não havia paredes, o cabelo desgrenhado, as madeixas semelhando tentáculos de polvo, bracejando como uma energúmena e dizendo ofegantes: negro, negro, negro. No fim de 6 meses estava inteiramente corrompida. Não se poderia dizer que Christmas a tivesse corrompido. A vida deste, apesar da sua anônima promiscuidade, fora bastante convencional, como é geralmente uma vida de pecado são e normal. A corrupção procedia de uma fonte que a Christmas parecia ainda mais inexplicável do que a ela. De fato, era como se a corrupção que ela parecia recolher do próprio ar começasse a pervertê-lo também. Christmas começou a ter medo. Não poderia dizer de quê, mas começou a ver a si mesmo, como de certa distância, como um homem arrastado para o fundo de um pântano insondável. Não era isso que pensava exatamente então. O que via agora era a rua solitária, selvagem e fria. Era isso, fria. Pensava dizendo às vezes a si mesmo em voz alta: é melhor que me mude, é melhor ir embora daqui. Mas alguma coisa o retinha, como o fatalista pode sempre ser retido, pela curiosidade, por pessimismo, por simples inércia. Entretanto, a história prosseguia e Christmas submergia cada vez mais na fúria imperiosa e avassaladora daquelas noites. Talvez percebesse que não podia escapar. Seja como for, deixou-se ficar contemplando as duas criaturas que lutavam num só corpo, como duas formas reluzentes sobre a superfície de um poço espesso e negro. Primeiro era a figura contínua, silenciosa e fria da primeira fase que, apesar de perdida e condenada, permanecia ainda assim impermeável e inacessível. Depois a outra, a segunda, que numa furiosa negação daquela inacessibilidade se esforçava por afogar no negro abismo particular de sua própria criação aquela pureza física, preservada durante tanto tempo que já não era possível sequer perdê-la. De vez em quando, abraçadas como duas irmãs, as duas figuras subiam à superfície negra e as águas negras se retiravam. Depois o mundo voltava de roldão, o quarto, as paredes, a brulha,
pacata e multiforme dos insetos do outro lado da janela, onde haviam zumbido durante 40 anos. Ela fitava então com a cara desesperada e louca de uma desconhecida. Olhando para ela, Christmas parafraseava para si mesmo. Ela quer rezar, mas não sabe como. Nem isso sabe fazer. Miss Burney começara a engordar. O final dessa fase não foi agudo, não foi uma subida como o da primeira. Passou para a terceira fase tão gradualmente que Christmas não poderia dizer onde terminava uma e onde começava a outra. Passaram-se 2 anos. Christmas continuava trabalhando na serraria e nos momentos de lazer pusera-se a vender um pouco de uísque, cuidadosamente, limitando-se a alguns fregueses discretos que não se conheciam uns aos outros. E conquanto ocultasse a mercadoria ali mesmo e recebesse os fregueses na mata atrás da casa, Miss Burney não se inteirara do fato. É muito provável que, sabendo, não se teria oposto. Mas tampouco a mulher de McHurk alguma coisa diria contra a corda escondida. Talvez ele nada tivesse dito a Miss Burney, pela mesma razão que nada dissera a Mr. McHurk. Pensando na mulher de McHurk e na corda, bem como na empregada do restaurante, a qual nunca dissera de onde provinha o dinheiro que lhe dava, e pensando na sua amante atual e no uísque, chegava quase a crer que se vendia uísque não era para ganhar dinheiro, mas porque estava condenado a ocultar sempre alguma coisa às mulheres que o rodeavam. Entretanto, via de vez em quando Miss Burney, de dia, à distância, na parte traseira da casa, movendo-se por ali sem dirigir sequer um olhar a ele ou à cabana. E quando pensava naquela outra personalidade que parecia existir em qualquer parte dentro da escuridão física, parecia-lhe que a mulher que via de dia era o fantasma de alguém assassinado pela irmã noturna e que se movia sem propósito algum pelo cenário da antiga paz, privado até mesmo de poder lamentar-se. Naturalmente, a fúria inicial da segunda fase não podia durar. A princípio fora uma torrente. Agora era como uma maré que subia e baixava. Na pré-amar, Miss Burney podia zombar de si mesma e de Christmas. A coisa passou-se como se, de saber que se tratava de uma maré que havia de reagir bem depressa, nascesse uma fúria mais selvagem, uma negação feroz que podia forçar a si mesma e forçar Christmas a uma experiência física que transcendia o inimaginável, transportando-os, ainda que apenas por um momento, arrastando-os sem vontade e sem plano. Era como se ela soubesse, de certo modo, que o tempo era breve e que o outono ameaçava, sem saber, contudo, a significação exata de outono. Parecia ser unicamente instinto físico e negação instintiva dos anos perdidos. Depois a maré baixava. Ficavam abandonados, como detrás de um mistral que se fosse extinguindo sobre uma praia esgotada e saciada, olhando um para o outro como estranhos, com os olhos despedaçados, cheios de censura da parte dele, denotando fadiga da parte dela, desespero. Mas a sombra do outono caía sobre ela. Começou a falar de uma criança, como se o instinto a advertisse de que chegara o momento de justificar-se ou de espiar. Falava da criança nos períodos de maré baixa. A princípio, o começo da noite era sempre uma cheia, como se as horas da luz e da separação tivessem destruído a corrente, a tivessem inutilizado bastante para estimular a torrente, um momento pelo menos. Mas no fim de algum tempo, a corrente começou a tornar-se muito pouco caudalosa para tanto. Christmas relutava agora em ir procurar Miss Burney, como um desconhecido, já olhando para trás. E era um desconhecido que a deixava agora, depois de ter estado ao seu lado no quarto, falando num terceiro desconhecido. Observou que, como se fosse por predestinação, já não se viam senão no quarto como se estivessem casados. Não precisava mais procurá-la pela casa. As noites em que a encontrava escondida, a arquejar e nua pela casa escura ou entre as moitas do parque em ruínas, estavam agora tão mortas como a viga oca debaixo do estábulo. Tudo isso morrera, até as cenas impecavelmente representadas de prazeres e ciúmes, secretos e monstruosos. No entanto, agora Miss Burney teria motivos para sentir ciúmes. Christmas fazia quase todas as semanas pequenas viagens que, segundo lhe dizia, eram de negócios. Miss Burney não sabia que os negócios o levavam a Memphis, onde ele a enganava com outras mulheres pagas. Não sabia disso.
Na fase em que se encontrava agora, é provável que não se tivesse convencido, que não tivesse prestado atenção às provas, que não se importasse. Passava a maior parte das noites sem dormir e compensava-as dormindo de dia. Não estava doente, não era o seu corpo. Nunca estivera melhor. Seu apetite era enorme e ela estava pesando 15 quilos mais do que já havia pesado algum dia. Não era isso que a conservava acordada. Era qualquer coisa que saía da escuridão, da terra, do próprio verão agonizante, qualquer coisa de ameaçador e terrível para ela, porque o instinto lhe assegurava que não lhe faria mal algum, que a envolveria e trairia completamente, mas não lhe faria mal. Que, pelo contrário, seria salva, que a vida continuaria a mesma de sempre e até melhor. Menos terrível. O terrível é que ela não queria ser salva. Ainda não estou preparada para rezar, dizia em voz alta, numa voz sem som, tranquila, de olhos abertos, enquanto a lua entrava pela janela enchendo o quarto de qualquer coisa fria, irrevogável e louca de pesar. Meu Deus, não me deixes rezar ainda. Deixa-me continuar condenada ainda por algum tempo. Parecia-lhe que via a sua vida passada e os anos de fome como um túnel cinzento, em cuja extremidade longínqua, seu seio nu, virgem e crucificado, de 3 anos atrás, doía como se estivesse no transe da morte. Ainda não, meu Deus. Ainda não. E quando Christmas ia vê-la, depois dos passivos e frios transportes resultantes do hábito, Miss Bird começava a falar num filho. A princípio falava de modo impessoal, conversando sobre crianças. Talvez fosse apenas argúcia e rodeios, puramente femininos e instintivos. E talvez não. Como quer que seja, passou-se algum tempo antes de Christmas descobrir com alguma surpresa que Miss Bird falava naquilo como numa possibilidade, numa coisa praticável, e discordou imediatamente. Por que não? Perguntou ela, encarando. O pensamento de Christmas foi veloz. Ela quer casar, é isso. Ela quer tanto um filho quanto eu. E é só astúcia. Eu devia ter compreendido, devia ter esperado por isso, devia ter sumido daqui a 1 ano. Mas tinha medo de dizer-lhe, de pronunciar-lhe em voz alta a palavra casamento, e pensou. Pode ser que não lhe tenha corrido essa ideia e não serei eu quem lhe vá meter isso na cabeça. Miss Bird continuava a observá-lo. Por que não? Perguntou. E Christmas teve então um lampejo. Por que não? Isso significa uma vida fácil, segurança para o resto da existência. Não precisaria continuar a vagar e afinal tanto faz casar como não casar? Não. Ceder agora seria renegar os 30 anos que levei procurando fazer de mim o que desejei ser. E respondeu, se devíamos ter um filho, era melhor que o tivéssemos tido há 2 anos. Naquele tempo não queríamos tê-lo, nem também o queremos agora. Isso foi em setembro, e logo depois do Natal, ela lhe disse que estava grávida. Mal ela se calara, Christmas já estava convencido de que mentia. E descobriu que havia 3 meses que estava à espera de que lhe dissesse aquilo, mas quando olhou para o seu rosto, viu que ela não estava, e pensou, é agora. Agora. Vamos casar-nos, mas ao menos terei tempo de sair dessa casa antes disso. Miss Bird, porém, não disse. Continuava sentado na cama, muito quieta, com as mãos no regaço, conservando inclinada aquela sua pacata cara de filha da noiva da Nova Inglaterra. Era a mesma cara de solteirona, de ossos proeminentes, comprida, um pouco chupada, quase masculina. Em contraste com o semblante e o corpo roliço, era mais plenamente animal que nunca. De repente disse, com expressão absorta, distante e impessoal, bom final, até um negrinho bastardo gostaria de ver a cara de meu pai e de Calvin. Você tem agora uma boa ocasião para fugir, se é isso que deseja, mas dizia isso como se não escutasse sua própria voz, como se não tensionasse dar às suas palavras nenhuma significação, assim como o clarão final e obstinado do verão agonizante surpreende o outono, o alvorecer da meia-noite, ou da meia-morte. Tudo acabado, pensou ela. Restava apenas esperar que passasse 1 mês. As negras lhe tinham dito que, enquanto não se passam 2 meses, não se pode ter certeza. Teria de observar o calendário. Para ter certeza, fez nele uma pequena marca.
Pela janela do quarto foi esperando que decorresse o mês. Caíra a geada e algumas folhas mudavam de cor. O dia assinalado no calendário chegou e passou. A fim de ter dobrada certeza, concedeu a si mesma outra semana. Não sentiu emoção alguma, visto como não estava surpreendida. Estou grávida, disse a si mesma, sossegadamente, em voz alta. Irei embora amanhã, disse Christmas consigo naquele dia. Irei no domingo. Assim que receber o salário, irei embora. Começou a pensar no domingo, fazendo planos sobre o lugar para onde iria. Durante toda aquela semana não viu Miss Bird. Esperava que ela o chamasse. Ao entrar na cabana e ao sair, dava consigo, evitando olhar para casa, como fizera durante a primeira semana de sua estada ali. Não havia. De vez em quando via as negras indo e vindo pelos atalhos, com suas roupas indescritíveis, em meio do frio do outono, entrando na casa ou saindo dela. Mas era só. Quando chegou o sábado, Christmas não foi embora. É melhor juntar todo o dinheiro que puder, pensou. Se ela não tem pressa em me mandar embora, não vejo razão para ir. Irei no próximo sábado. E ficou. O tempo continuava frio, brilhante e frio. Quando Christmas ia para a cama, envolvendo-se na colcha de algodão, na cabana onde entravam as correntes de ar, lembrava-se do quarto da casa grande com o fogo e os cobertores amplos e acolchoados. E nunca esteve tão perto de compadecer-se de si mesmo como naquele momento. Pelo menos podia ter me enviado outro cobertor, pensava. Ele também poderia ter comprado um, mas nem ele comprou, nem ela lhe mandou nenhum. E ficou esperando durante o período que lhe pareceu longo. Uma noite de fevereiro, ao entrar em casa, encontrou sobre a cama um bilhete de Miss Bird. Era lacônico, ordenando-lhe quase, dispondo que fosse a casa naquela noite. Christmas não sentiu nenhuma surpresa. Nunca havia conhecido uma mulher que, não dispondo de outro homem no fim de algum tempo, não acabasse cedendo. Estava certo também de que no outro dia iria lá. De certo era isso que eu esperava, pensou. Estava esperando ser vingado. E sem dar por isso, preparou-se como um noivo. Mudou de roupa, fez a barba, encontrou a mesa posta na cozinha, como de costume. Durante todo o tempo em que não a vira, aquilo não falhara. Christmas comeu e depois subiu a escada. Não se apressou. Temos toda a noite, pensou. Amanhã de noite, depois de amanhã, terá em que pensar quando vir a cabana vazia. Miss Bird estava sentada diante do fogo. Sequer voltou a cabeça quando Christmas entrou. Aproxime essa cadeira, disse ela. Foi assim que começou a terceira fase. A princípio, Christmas ficou mais intrigado do que havia ficado com as duas fases anteriores. Esperara a ansiedade, uma espécie de desculpa tácita, ou, na falta disso, uma aquiescência que não precisava mais do que ser cortejada. Christmas estava preparado para chegar até isso, mas o que encontrou foi uma desconhecida que, com firmeza, tranquila, de um homem, afastou a mão dele quando, por fim, numa espécie de desespero perplexo, ele se aproximou dela e lhe a tocou. «Você quer dizer-me alguma coisa? Vamos?» Disse-lhe Christmas. «Sempre falamos melhor depois. Não tenha medo, não se fará mal à criança.» Ela o deteve com uma única palavra. Christmas olhou-lhe o rosto pela primeira vez e viu um rosto frio, remoto, fanático. «Já reparou que está desperdiçando sua vida?» perguntou ela. Sentado diante dela, numa imobilidade de rochedo, Christmas não podia crer nos seus próprios ouvidos. Demorou algum tempo em compreender o que ela queria dizer. Sentada diante do fogo, sem olhar para Christmas, com uma expressão fria, soturna e pensativa, falava-lhe como a um estranho, enquanto ele a ouvia atônito e ofendido. Queria que Christmas se encarregasse dos seus negócios, da correspondência e das visitas periódicas aos colégios de negros. Tinha elaborado o plano e recitou com todos os detalhes, enquanto ele escutava com uma cólera e um espanto crescente. Christmas devia encarregar-se de tudo e ela seria sua secretária, sua auxiliar. Viajariam juntos até as escolas de negros, visitariam juntos os lares dos negros, ouvindo-a. Apesar de encolerizado, Christmas compreendia que aquele plano era uma loucura. E enquanto durou a conversa, o perfil sereno de Miss Bird tinha, destacando-se de encontro ao pacato fogo da lareira, a gravidade e a tranquilidade de um retrato na sua moldura. Quando Christmas se retirou, lembrou-se de que ela nem mencionara a criança que esperava. Não acreditava que ela estivesse louca.
Pensou que tudo aquilo era devido à gravidez e acreditou também que era por esse motivo que Miss Bird não deixara que ele a tocasse. Tentou discutir com ela, porém era o mesmo que procurar discutir com uma árvore. Sequer se exaltou para contestar. Limitava-se a escutar tranquilamente e depois respondia com igual tom, frio como se ele não tivesse falado. Quando finalmente Christmas se ergueu e saiu, Miss Bird nem notou que ele fora embora. Nos 2 meses seguintes, não a viu senão uma vez. Christmas prosseguiu na marrão costumeiro. Apenas não mais se aproximava da casa e comia na cidade, como fizera antes de começar a trabalhar na serraria. A diferença estava em que, quando começara a trabalhar, não precisava pensar nela durante o dia, e agora não podia deixar de pensar. Ela vivia no seu espírito de modo tão constante que era como se a estivesse vendo, paciente, esperando, inevitável e louca, dentro da casa. Durante a primeira fase era como se encontrasse fora de casa, num terreno coberto de neve, procurando entrar. Na segunda, parecia-lhe que se encontrava no fundo de um abismo, numa escuridão furiosa e ardente, e agora estava no meio de uma planície onde não havia casa, nem neve, nem mesmo vento. O sentimento aqui, até então, não fora mais do que perplexidade, ou talvez presságio, fatalismo. Começava a transformar-se em medo. Tinha agora um sócio no seu negócio de uísque. Era um desconhecido de nome Brown, que um dia, no começo da primavera, aparecera na serraria procurando trabalho. Chris já sabia que o homem era um imbecil, mas, a princípio, pensou, pelo menos terá o senso comum suficiente para fazer o que eu lhe disser. Não terá de pensar nada por si. Não foi senão mais tarde que disse consigo. Agora sei que o que caracteriza um idiota é a sua incapacidade para seguir os seus próprios conselhos. Tomara Brown como sócio, porque Brown era desconhecido, tinha gênio alegre, era falto de escrúpulos e não tinha muita coragem. E sabia que, nas mãos de um homem sensato, um covarde, dentro das suas próprias limitações, pode chegar a ser útil a qualquer pessoa, menos a si mesmo. O seu receio era que Brown pudesse vir a saber da existência da mulher dentro da casa e o comprometesse em virtude a mulher da sua imbecilidade. Receava que, uma vez que ele a evitava, a mulher metesse na cabeça a ideia de ir procurá-lo na cabana, qualquer noite. Não havia desde fevereiro, desde a noite em que fora procurá-la para lhe dizer que Brown ia morar com ele na cabana. Era um domingo. Miss Bird foi até o pórtico dos fundos, onde ele esperava de pé, e ouviu atentamente. Você não tem necessidade de fazer isso, disse-lhe. Crispin não compreendeu o que ela queria dizer. Compreendeu só mais tarde, quando o pensamento lhe luziu como um relâmpago, como uma frase impressa. Ela pensa que eu trouxe para cá a fim de afastá-la. Julga que penso que, estando ele aqui, ela não verá a cabana, terá de deixar-me em paz. E, por sua vez, meteu na sua própria cabeça o temor do que ela pudesse vir a fazer. Julgando agora que lhe havia incutido tal ideia, julgava que se Miss Bird havia pensado nisso, não somente a presença de Brown não a deteria, mas até lhe seria um incentivo. O fato de que durante um mês ela não tivesse feito nada, não tivesse dado nenhum passo, levava-o a acreditar que podia fazer qualquer coisa. Passava as noites sem dormir, mas pensava, tenho de fazer alguma coisa, eu vou fazer. E despistava Brown, enganavam, para ser o primeiro a chegar à cabana. Sempre que chegava, esperava encontrá-la ali. E ao chegar encontrando a cabana deserta, pensava como uma espécie de fúria impotente naquilo que o preocupava, nas mentiras, na pressa, enquanto ela permanecia ociosa em casa o dia inteiro, sozinha, sem nada que fazer, exceto tomar deliberação ou de traí-lo logo, ou de torturá-lo um pouco mais. Em circunstâncias ordinárias, ter-lhe-ia sido indiferente. Que Brown viesse ou não a saber das suas relações com Miss Bird, na sua natureza nada havia de discreto ou cavalheiresco em relação às mulheres. Pouco lhe importava que toda Jefferson soubesse que ele era amante de Miss Bird. O que não queria era que alguém se metesse a especular sobre a sua vida privada ali, por causa do uísque oculto, que lhe rendia 30 a 40 dólares por semana. Essa era uma das razões, uma razão de ordem prática. A outra era a vaidade. Teria
preferido morrer ou matar antes que algum outro homem viesse a saber a que gênero de relações ele havia chegado. Que não somente ela mudara completamente de vida, mas tratava de mudar também a vida dele, querendo transformá-lo num misto de ermitão e missionário de negros. Estava convencido de que, se Brown viesse a saber de um fato, descobriria fatalmente o outro. E quando, depois de mentir, de apressar-se, chegava à cabana e punha a mão no trinco, lembrando-se da pressa e pensando que dentro de 1 minuto verificaria não haver nenhuma necessidade de se apressar a mentir, e sem ousar, contudo, descuidar-se de tomar tal precaução, odiava com uma reação feroz de terror e de cólera impotente. E uma noite, ao entrar na cabana, encontrou o bilhete sobre a cama. Logo que entrou, viu o bilhete, quadrado, branco, profundamente impenetrável, sobre o cobertor escuro. Nem mesmo se deteve para pensar que julgava saber o que a mensagem continha, o que prometia. Não sentiu ansiedade, sentiu alívio. Tudo passou. Foi o seu pensamento, antes mesmo de pegar no papel dobrado. Será como antes. Não se falará mais em negros, nem em crianças. Cedeu. Compreendeu que, de outra maneira, nada conseguiria. Compreende agora que o que quer, o que necessita, é de um homem. Precisa de um homem para a noite. Pouco lhe importa o que ele faça durante o dia. Christmas devia ter compreendido então por que motivo não for embora. Devia ter visto que aquele papelzinho quadrado, e ainda por decifrar o prendia com a força de uma corrente e de um cadeado. Não pensou naquilo. Apenas viu a si mesmo outra vez à beira da promessa e do prazer. Agora haveria mais tranquilidade. Ambos queriam isso. Ademais, quem agora ia serrar de cima era ele. Tanta estupidez, pensou, sem desdobrar o papel que segurava na mão. Toda essa tolice inominável. Ela continua a ser a mesma, e eu sou sempre o mesmo. E agora, passada essa asneira, e pensou como haviam de rir à noite, mais tarde, quando chegasse o momento de conversar tranquilamente e de rir sossegadamente de tudo aquilo, rir um do outro, de si mesmos. Não desdobrou o papel, deixou-o de lado. Lavou-se, barbeou-se e mudou de roupa, assobiando. Não terminara ainda quando Brown entrou. Muito bem, disse Brown. Christmas não disse nada. Dava o laço na gravata em frente ao caco de espelho pregado na parede. Brown era um rapaz alto, delgado, usando um macacão sujo, de rosto moreno, bonito e indeciso, e de olhos curiosos. Estava parado no meio do quarto. No canto da boca via-se uma cicatriz branca, fina como um fio de saliva. Ao cabo de algum tempo observou. Você está com um jeito de quem vai a alguma parte. Sim, replicou Christmas, sem voltar os olhos, e continuando o assovio monótono, com um quê de plangente e negroide, em tom menor. Como estou vendo que já está quase pronto, não vou mais ter o trabalho de preparar-me, disse Brown. Pronto para quê? Não vai à cidade? Eu disse por acaso que eu ia à cidade? Tornou Christmas, voltando ao espelho. Replicou Brown, olhando para as costas de Christmas. Pelo que eu vejo, vai tratar de algum assunto particular. Continuava a observá-lo. A noite hoje está muito fria, mas para a gente poder deitar-se no chão úmido, tendo por baixo apenas uma pequena franzina. É mesmo? Exclamou Christmas, assobiando. Preocupado, sem se apressar, voltou-se, pegou no casaco e vestiu, enquanto Brown observava. Aproximou-se da porta. Até amanhã, disse. Não fechou a porta. Sabia que Brown continuava a olhar para ele, mas não tentou ocultar seus intuitos. Encaminhou-se diretamente para casa. Pode vigiar-me se quiser. A mesa estava posta na cozinha. Antes de sentar-se, Christmas tirou do bolso o papelzinho, ainda dobrado, colocou-o ao lado do prato. Não estava fechado nem selado, e abriu-se por si mesmo, como que insistindo. Christmas, porém, não olhou. Começou a comer, comeu devagar. Quando estava quase acabando, ergueu a cabeça subitamente para escutar. Em seguida levantou-se, aproximou-se da porta pela qual entrara e abriu-a bruscamente. Brown estava do lado de fora, com a cabeça apoiada na porta, ou no lugar onde estivera a porta. A luz bateu-lhe em cheio na cara. Tinha uma expressão de interesse infantil e intenso que se transformou logo em surpresa, enquanto Christmas olhava para ele. Depois dominou-se e retrocedeu um passo. Bem, disse com voz alegre, porém tranquila, cautelosa, conspiratória,
como se, sem que lhe houvesse pedido e sem esperar saber o que se estava passando, por simples e pura lealdade para com o seu sócio, ou talvez para com um homem abstrato em oposição à mulher, tivesse feito um acordo tácito com Crispin, pondo-se do seu lado. Está bem, disse. Então é aqui que você vem todas as noites, como um gato, bem na porta de casa, por assim dizer. Sem dizer palavra, Crispin deu-lhe um soco. O golpe não acertou em Brown, com muita força, porque esse já ia numa meia marcha ré, alegre e inconsciente, segundo parecia. O soco cortou-lhe a voz. Andando, saltando para trás, desapareceu da claridade da luz para a escuridão, de onde vinha a sua voz, ainda um tanto abafada, como se mesmo agora não quisesse comprometer o sócio, mas traindo já susto e espanto. Não me bata! Dos dois, era ele o mais alto. Era uma forma desengonçada que, ao fugir, parecia espalhar-se de maneira cômica, como se estivesse a ponto de bater ruidosamente no solo, numa completa desagregação, recuando aos tropeções ante o avanço tenaz e silencioso do outro. E ouviu-se novamente sua voz aguda, cheia de susto e de duvidosa ameaça. Não me bata! Dessa vez o golpe alcançou um ombro, no momento em que ele se voltava. Brown deixava correr. E correu uns 100 metros antes de diminuir a velocidade e de olhar para trás. Depois parou e voltou-se. Patife! Gringo de uma figa! Disse como que para experimentar. E sacudiu imediatamente a cabeça como se sua voz tivesse soado mais alto do que era sua intenção. Da casa não vinha nenhum som. A cozinha estava de novo às escuras e a porta fechada. Levantou a voz um pouco. Patife! Gringo de uma figa! Vou ensinar-lhe com quem está brincando. Já não se ouvia ruído em parte alguma. Fazia frio. Brown virou-se e voltou para a cabana, murmurando entre os dentes. Quando Crispin entrou de novo na cozinha, nem ao mesmo voltou os olhos para a mesa em cima da qual estava o papelzinho, que ainda não lera. Passou a porta que dava acesso à casa, avançou para a escada e começou a subi-la sem pressa. Subiu com um passo firme e viu a porta do quarto e a resta de luz do fogo que se infiltrava por baixo. Depois abriu a porta e tacou. Miss Burt estava sentada diante da mesa, sob a lâmpada. Crispin viu uma figura conhecida, vestindo uma roupa austera que ele conhecia, uma roupa que parecia ter sido feita para ser usada por um homem descuidado. E, encimando-a, viu uma cabeça cujo cabelo começava a embranquecer e que era repuxado para formar, na nuca, um nó tão absurdo e tão feio como uma verruga num ramo enfermiço. E quando ela levantou a cabeça, Crispin viu-a com os óculos de aros de aço que ele jamais havia usar. Crispin continuava imóvel no aço que ele no umbral, com a mão na maçaneta da porta. Parecia-lhe que ouvia realmente as palavras que ressoavam dentro dele. Devia ter lido a carta. E pensava, vou fazer alguma coisa. Continuava ouvindo aquelas palavras quando se aproximou da mesa cheia de papéis. Miss Burney não se levantou. Enquanto ele olhava para aqueles papéis enigmáticos, enquanto, ao mesmo tempo em que seu pensamento flutuava, ocioso, imaginava que poderia ser este ou aquele documento, Crispin prestava atenção ao que a voz fria, suave de Miss Burney lhe ia revelando, e sua boca repetia inconscientemente as palavras que ela pronunciava. Para um colégio? Disse a boca de Crispin. Sim, tornou Miss Burney. Em consideração por mim, você será aceito em qualquer um. Pode escolher o que preferir. Não teremos de pagar nada. Para um colégio? Um colégio de negros? Eu? Sim. Depois pode ir para mim estudar direito no escritório de Peeble. Peeble lhe ensinará as leis. Depois você poderá encarregar-se de todos esses casos jurídicos, fazer tudo o que Peeble faz. Depois aprender leis no escritório de um advogado negro? Disse a boca de Crispin. Sim, depois passarei para você todos os negócios, todo o dinheiro, todo. Assim, quando precisar de dinheiro para suas despesas, saberia como obtê-lo. Os advogados sabem fazer como os ajudaria então a sair da obscuridade. Ninguém poderia acusar nem censurar você, ainda que descobrisse, ainda que você não o repusesse, mas poderia repô-lo, então ninguém saberia. Mas um colégio de negros, um advogado negro, disse tranquilamente a voz de Crispin,
sem discutir, sugerindo apenas. Não olhavam um para o outro. Ela não erguera os olhos desde que ele entrara. Você lhes dirá. Dizer aos negros que também sou negro? Miss Burney olhou serena. Seu rosto era já o de uma mulher velha. Sim, terá de dizê-los para que, em consideração por mim, não lhe cobrem nada. Nisso foi como se ele tivesse dito subitamente à sua própria boca. Cale-se. Estanque essa baba. Deixe-me falar. Christmas inclinou-se. Miss Burney não se mexeu. Suas caras estavam quase juntas. Uma fria, lívida, fanática, louca. A outra cor de pergaminho. O beiço encrespado como para uma rosnadura silenciosa. Christmas disse em voz baixa. Está velha. E eu não o havia notado até agora. Está velha. Tem o cabelo encanecido. Imediatamente ela lhe bateu. Deu-lhe uma bofetada, mas conservou-se imóvel. A bofetada fez um ruído surdo, ao qual se seguiu de perto a bofetada de Christmas, que lhe bateu com os punhos, e depois, impelido pelo vento da fúria, ergueu-a da cadeira e susteve-a diante de si, imóvel. Miss Burney nem pestanejou. Entretanto, tornava a soprar sobre Christmas outro vento, o vento longo da compreensão. Não está grávida, disse ele. Nunca esteve. O que acontece é que você envelheceu. Apenas isso. Está velha. Já não presta para nada. É só isso. Desprendendo-a, bateu-lhe de novo. Ela caiu como uma trouxa sobre a cama e olhou para ele. Christmas deu-lhe outro bofetão no rosto e, curvando sobre ela, disse-lhe palavras que às vezes ela gostava de ouvi-lo pronunciar, palavras cujo gosto, segundo costumava dizer, sentia na boca, palavras ciciadas, obscenas, acariciadoras. É apenas isso. Está gasta. Não serve mais para nada. Estendia na cama, deitada de lado, com a boca sangrando. Ela voltou a cabeça, ergueu os olhos para ele e disse, seria talvez melhor que ambos tivéssemos morrido. Viu o bilhete sobre o cobertor logo que abria a porta. Aproximava-se imediatamente, tomava-o e abriu. Lembrava-se da viga oca do celeiro como de alguma coisa que tivesse ouvido contar, alguma coisa que tivesse acontecido em outra vida diferente das vidas que vivera. O papel, a tinta, a forma e a letra continuavam os mesmos. Nunca haviam sido grandes, nem o eram agora, mas agora não havia neles nada que evocassem promessas de que não se havia falado, delícias fartas e impossíveis de mencionar. Eram agora mais breves do que epitáfios e mais concisos do que uma horta. O seu primeiro impulso era para não ir. Acreditava que ousaria não ir. Depois sabia que não podia atrever-se a faltar. E já não mudava de roupa. Com um macacão manchado de suor, atravessava o final do crepúsculo de maio e entrava na cozinha. Agora, nunca encontrava comida posta na mesa. Às vezes, quando passava e olhava para a mesa, pensava, meu Deus, quando foi que me sentei aqui para comer em paz? E não podia lembrar-te. Entrava na casa e subia as escadas. E ouvia logo a voz de Miss Burney, cuja intensidade aumentava à medida que ele subia a escada, chegava à porta do quarto, porta que encontrava fechada, a chave, por trás da qual soava a voz pertinaz e monótona. Não podia distinguir as palavras. A única coisa que distinguia era a monotonia incessante. Não ousava tentar distinguir as palavras, não ousava procurar saber o que ela queria. Deixava-se estar, esperando, e no fim de algum tempo a voz cessava, ela abria a porta e ele entrava. Ao passar pela cama, olhava para o chão, parecia-lhe distinguir marcas de joelhos, e afastava os olhos, como se tivesse olhado para a morte. Era provável que a lâmpada não estivesse ainda acesa. Não se sentavam. Falavam de pé, como costumavam fazer 2 anos antes, de pé e às escuras, enquanto a voz de Miss Burney repetia, nesse caso, para o colégio não, se não quer ir. Pode-se deixar isso, sua alma, expiação de... E ele frio e impassível, esperando que ela terminasse. Inferno, para sempre. Para sempre. Não, dizia Christmas, e ela escutava com a mesma tranquilidade, e ele sabia que ela não estava convencida e que sabia, por sua vez, que ele também não estava.
Contudo, nenhum dos dois cedia. Pior ainda, não deixavam em paz um ao outro. Christmas não queria ir embora. Permaneciam mais algum tempo na obscuridade tranquila, povoada de inúmeros fantasmas, delícias, pecados mortos, que pareciam brotar dos membros de ambos. Olhavam um para o outro, os rostos cansados, gastos e indomáveis. Depois Christmas saía. Antes de fechar a porta e correr o ferrolho, ouvia ainda a voz monótona, tranquila e desesperada, que dizia qualquer coisa que ele não se atrevia a averiguar, nem a suspeitar o que era, nem a quem ela o dizia. E 3 meses mais tarde, numa noite de agosto, em que se encontrava sentado nas sombras do jardim, em ruínas, ouvindo o relógio da delegacia bater 10 horas e depois 11, acreditou com uma calma paradoxal ser ele o servo involuntário da fatalidade, na qual pensara não acreditar. E diz consigo: vi-me obrigado a fazê-lo. Já no pretérito perfeito, vi-me obrigado a fazê-lo. Ela mesmo disse. Dissera-lhe 2 noites antes. Christmas encontrara o bilhetinho e fora vê-la. Ao subir a escada, notou que a voz monótona soava mais alta e mais clara que de costume. Quando chegou ao topo da escada, viu a razão. A porta estava aberta e ela não se levantou. Continuou ajoelhada junto à cama quando Christmas entrou. Ela se moveu, sua voz não parou, sua cabeça não estava inclinada. Antes trazia erguida, quase com orgulho, numa atitude em que a humildade exterior parecia ser parte do orgulho. No crepúsculo, a voz serena tinha um tom de abnegação. Não pareceu dar pela entrada de Christmas, enquanto não terminou um parágrafo, depois voltou a cabeça. Ajoelhe-se junto de mim, disse-lhe. Não, respondeu Christmas. Ajoelhe-se, insistiu ela. Nem sequer necessita falar com ele. Basta que dê o primeiro passo. Não, replicou Christmas. Vou embora. Miss Bird ergueu a cabeça e tornou a olhar para ele sem se mexer. Joey, você não vai ficar? Não quer fazer nem isso? Sim, replicou Joey. Ficarei, mas... Avise. Miss Bird começou outra vez a rezar. Falava suavemente, com a abjeção do orgulho. Quando tinha necessidade de empregar as palavras simbólicas que ele lhe havia ensinado, empregava-as, proferia-as, sem hesitação, falando a Deus como se tratasse de um homem que estivesse no quarto com outros 2 homens. Com voz tranquila, monótona e assexuada, falou de si mesma e de Christmas como de outras 2 pessoas. Em seguida calou-se, ergueu-se em silêncio, estavam em frente um do outro à luz do crepúsculo. Dessa vez nem sequer lhe perguntou. Christmas nem mesmo precisou responder. No fim de algum tempo, Miss Bird disse suavemente: só resta fazer uma coisa. Só resta fazer uma coisa. Repetiu Christmas. Tudo já estava feito e terminado. Pensou ele sentado na sombra densa do mato, enquanto ouvia perder-se na distância a última pancada do relógio longínquo. Estava num lugar no qual, numa das noites de loucura de 2 anos antes, viera alcançar Miss Bird. Mas aquilo acontecera em outros tempos, em outra vida. Agora tudo estava tranquilo, silencioso. A terra profunda respirava frescor. Levantou-se, saiu da sombra, rodeou a casa e entrou na cozinha. A casa estava às escuras. Não estivera na cabana desde as primeiras horas da manhã e não sabia se Miss Bird teria deixado ou não algum bilhete para ele, se o esperava ou não. Todavia não cogitou de silêncio. Era como se não estivesse pensando em sono, em encontrá-la dormindo ou desperta. Subiu as escadas, pisando firme, e entrou no quarto. Da cama, Miss Bird falou-lhe quase imediatamente. Acenda a lâmpada. Não preciso de luz, respondeu Christmas. Acenda a lâmpada. Não. Curvou-se sobre a cama, tinha na mão a navalha, mas ainda não a abrira. Miss Bird não tornou a falar. Pareceu a Christmas que o seu próprio corpo se afastava dele e se aproximava da mesa, que suas mãos depunham sobre ela a navalha. Procuravam a lâmpada e riscavam o fósforo. Miss Bird sentara-se e assim permanecera, com a cabeça recostada na guarda da cama. Por cima da camisa de dormir puseram um chale cruzado no peito.
juntara os braços sobre o chale. Não se lhe viam as mãos. Christmas estava de pé junto à mesa. Olharam um para o outro. Quer ajoelhar-se ao meu lado? Não sou eu quem lhe pede. Não, replicou Christmas. Não sou eu quem pede. Não sou eu quem pede. Ajoelhe-se. Não. Olharam um para o outro. Joey, disse ela, pela última vez, não sou eu quem pede. Lembre-se disso. Ajoelhe-se junto de mim. Não, respondeu Christmas. Viu que Miss Bird abria os braços e que a mão direita aparecia por baixo do chale, segurando um revólver antigo, de tambor, quase tão comprido e pesado como um rifle pequeno. Mas a sombra do revólver, do braço e da mão de Miss Bird não bulia na parede. Tudo monstruoso, monstruoso, o gatilho levantado, curvado para trás, na posição temerosa de uma cabeça de serpente, arqueada, imóvel. Também não se moviam os olhos de Miss Bird. Estavam tão parados e eram tão redondos como o aro negro do cano do revólver. Mas eles não havia nenhum calor, nenhuma fúria. Tinham a calma e a tranquilidade da compaixão, do desespero, da convicção. Christmas, porém, não olhava para os olhos de Miss Bird, olhava para a sombra do revólver na parede, e enquanto olhava, sumiu-se, de repente, a sombra do gatilho. De pé no meio da estrada, com a mão direita levantada e batendo de chapa nas luzes do automóvel que se aproximava, ele realmente não esperava que o veículo parasse. Mas parou, e com um chiado e um rangido tão súbito que era quase cômico. Era um carro pequeno, velho, estragado. Quando Christmas se aproximou, dois rostos pareceram flutuar no clarão dos faróis, como dois balões espantados e de cores brandas. O mais próximo era o de uma moça, encolhida de medo, invadida de horror. Mas Christmas não o notou naquele momento. Poderiam levar-me no carro até onde vão? Disse ele. Os dois olharam para Christmas sem dizer nada, com o mesmo horror curioso que Christmas não havia notado. Por isso ele próprio abriu a portinhola, entrou e sentou-se no banco de trás. Logo que ele entrou, a moça começou a fazer ouvir uns gemidos sufocados, os quais logo se tornariam mais intensos, à medida que o medo ganhava coragem, se assim se pode dizer. Já o carro estava em movimento. Parecia dar saltos para a frente, e o jovem, sem tirar as mãos da direção, nem voltar-se para a moça, sussurrou: "Cale-se! Psiu! Não temos outro recurso! Cale-se!" Christmas nem ouviu essas palavras. Recostado no banco, não tinha nenhuma consciência de que se encontrava justamente atrás de um terror desesperado, pensava apenas com certo interesse momentâneo que o pequeno automóvel corria com demasiada velocidade para uma estrada tão estreita como aquela. "Até onde vai essa estrada?" perguntou. O rapaz respondeu dando o nome da mesma cidade que o negrinho tinha mencionado havia 3 anos, quando ele chegara a Jefferson. A voz do rapaz era clara e leve. "Deseja ir para lá?" perguntou. "Sim", disse Christmas. "Convém-me. Vão para lá?" "Sem dúvida", respondeu o rapaz no seu tom monótono. "Para onde o senhor quiser." A moça que se encontrava ao lado dele começou novamente o seu murmúrio abafado, parecido com os leves gemidos de um animalzinho. Novamente, enquanto o pequeno automóvel corria dando saltos para frente, o rapaz, com o rosto rígido, impôs-lhe silêncio. "Cale-se! Psiu! Psiu!" Mas Christmas continuava a não se dar por achado. Via apenas as duas cabeças jovens inclinadas rigidamente contra o clarão dos faróis, dentro do qual a faixa branca da estrada oscilava e fugia, mas olhava sem curiosidade para os dois jovens e para a estrada, e percebeu que não estivera prestando atenção ao que o rapaz lhe vinha falando desde algum tempo. Não sabia onde estava nem quanto tinha avançado. O rapaz falou lentamente, recapitulando, escolhendo cuidadosamente palavras simples que pronunciava com clareza para que o desconhecido entendesse. "Escute, vou dobrar ali para encurtar o caminho. Sairemos uma estrada melhor. Vou abreviar o caminho. Estrada melhor. Chegaremos mais depressa, compreende?" "Muito bem", fez Christmas. O automóvel deu um salto e continuou a avançar, escorregando nas curvas, subindo colinas, voando por elas abaixo, como se lhe faltasse terra sob as rodas. Junto à estrada, os postes com as pequenas caixas postais pareciam arremessar-se contra a luz dos faróis e passavam vertiginosamente. De vez em quando deixavam atrás algumas casas escuras. O rapaz falou de novo. "Já estamos perto do corte de que falei. É ali. Vou virar o carro para aquela direção.
Não pense que deixo a estrada. Vou apenas desviar-me um pouco e seguir por uma estrada melhor, compreende? Muito bem, disse Christmas, e sem nenhuma intenção acrescentou. Moram por aqui? Dessa vez foi a moça que falou. Voltou-se rapidamente com o rostinho lívido de ansiedade e terror. Sim, gritou, moramos aqui mesmo, um pouco além. E quando meu pai e meus irmãos... Calou subitamente. Christmas viu que o jovem lhe tapava a boca com a mão e que, mesmo amordaçada, ela dizia qualquer coisa. Christmas inclinou-se para a frente. Aqui, disse ele. Saltarei aqui, deixe-me aqui. Pronto, era isso que você queria, exclamou o rapaz, com voz débil e com uma cólera desesperada. Se tivesse ficado quieta. Pare o carro, disse Christmas. Não vou fazer mal a nenhum dos dois. Quero apenas descer. E o carro parou de novo com uma sacudidela brusca. Mas o motor continuava em movimento e antes de Christmas pular do estribo, deram um salto para a frente e ele teve de correr um pouco para recuperar o equilíbrio. Enquanto corria, uma coisa dura e pesada bateu-lhe na ilharga. O carro desapareceu a toda velocidade. Ouviam-se ainda as agudas lamentações da moça. Desapareceu e sob as estrelas de verão ficaram apenas as trevas, a poeira agora impalpável e o silêncio. O objeto que batera em Christmas dera-lhe uma forte pancada e ele viu que o tinha na mão direita. Erguendo-a, viu que segurava a velha e pesada pistola. Não sabia que a tinha... Não se lembrava de a ter apanhado. Nem porque o fizera, mas ela estava ali. E fiz parar o carro com a mão direita. Pensou, não admira que eles... Fez um gesto como para tirar fora a pistola. Balançando, deteve-se, porém, acendeu um fósforo e examinou a arma à luz da débil chama agonizante. O fósforo queimou de todo e se apagou. E Christmas julgava ver ainda a arma antiga com as duas câmaras carregadas, uma na qual o gatilho batera e não explodira, a outra sobre a qual o gatilho não batera, apesar de se ter planejado nisso. Para ela e para mim, disse ele. O braço descreveu uma curva e lançou a arma. Christmas ouviu o som que a pistola fez caindo no meio do mato. Depois não ouviu mais nada. Para ela e para mim.